Boa noite a você que está aí em casa, nos recebendo no seu lar mais um mês. Esse mês de novembro, chegando no fim do ano, nós temos um tema maravilhoso de estudo. E o tema desse mês é corações gratos. Como que nós temos falado sobre isso ao longo desse ano? Como que alguns temas de estudos, de devocionais têm sido esses, né? E mais uma vez a gente vai aqui pensar como que é um coração grato perante o nosso Deus, né? Então, boas-vindas a você que está aí, vamos nos colocar diante do Senhor, que Deus possa te abençoar, te edificar, te fortalecer perante a palavra dele. Usamos a revista Visão Missionária, porém nos baseamos na palavra de Deus. Antes do estudo, nós vamos ouvir uma pessoa muito especial, que é membro da nossa igreja, é a Adriana Mascarenhas. A doutora Adriana, como nós falamos e conhecemos aqui na nossa igreja. E ela fará parte desse mês do bloco chamado Vivência Feminina, né? E vai trazer uma experiência de oração, algo que aconteceu com ela e que tem a ver com agradecer, com uma vida grata, né, com a gratidão na sua forma de servir ao Senhor. Quero que você preste atenção, te convido para que você preste atenção nesse testemunho que pode te abençoar. Boa tarde, irmãos. Para mim é um prazer muito grande poder falar com vocês acerca daquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu vou tentar resumir bem rapidinho tudo que Deus tem feito. É difícil, né? Porque são muitas coisas que Ele tem feito na vida da gente, mas eu vou tentar resumir. Eu fui operada no mês de julho, eu retirei um câncer de tireoide. Voltando um pouquinho antes, né? Assim, eu fazia os meus exames todo ano, e o exame de tireoide, o ultrassom, ele sempre dava intermediário para poder operar. Então não fechava o diagnóstico. Aí esse ano a minha médica coletou um pouco mais de material e nesse material realmente foi conclusivo, né? E aí, gente, quando chega o diagnóstico, né, que você se depara com a palavra carcinoma, mesmo eu sendo médica, aquilo, assim, é assustador. Eu não vou falar para vocês que pelo fato de ser médica, isso eu fiquei tranquila. Não, aquilo me assustou no primeiro momento, mas eu pensei, poxa, isso pode acontecer com qualquer pessoa, porque não aconteceria comigo que sou médica? Então, eu resolvi falar assim com Deus: Deus, a minha vida está totalmente nas tuas mãos. Esse papel diz isso, mas eu tenho certeza que o Senhor, a partir de agora, o Senhor vai cuidar de mim durante toda a minha caminhada nesse processo. E assim foi. Um pouco antes de saber que eu estava com câncer, eu atendi no consultório uma paciente que também tinha acabado de se operar, e eu perguntei para ela: o que foi essa cirurgia? Foi cirurgia de tireoide? Aí ela falou: foi. Aí eu falei assim: você tem algum médico? Não, aí eu perguntei assim: quem foi o seu médico? Quem te operou? Aí ela pegou e falou: olha, doutora, eu operei com o doutor Ricardo. Vou falar o nome do colega porque assim merece, sabe, gente? Foi um anjo que Deus colocou na minha vida, doutor Ricardo Krapp, lá em Botafogo. E aí eu peguei, lembrei daquele nome e já liguei e já marquei a consulta. Fui lá, ele examinou, falou: Adriana, vamos operar. E aí assim foi, né? Sempre colocando tudo diante de Deus, com a maior tranquilidade, sabe, gente? As coisas, Deus, ele vai, ele nos fortalece durante
a nossa caminhada, mesmo sabendo que era um câncer, que eu precisava tirar a tireoide, tudo. Mas Deus, Ele foi dando uma paz que realmente é como a Bíblia fala, excede todo entendimento. Você faz as suas coisas, eu fazia minhas coisas normais. Eu dava meu plantão, eu ia trabalhar, atendia no consultório e fazendo tudo certinho, normal, né, com aquela alegria. E eu me lembro assim que quando eu soube disso, que eu teria que tirar a tireoide, aí é uma região que é uma região delicada do pescoço, passa perto de corda vocal. Aí eu falei assim com Deus, eu falei, Deus, por favor, não me retire as minhas cordas vocais, porque eu quero continuar te louvando, eu quero continuar cantando para ti, Senhor. E aí, gente, eu fiz a minha cirurgia, foi tudo tão maravilhoso, porque eu já saí do centro cirúrgico falando normal, sem rouquidão, sem nada. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, por todos os benefícios que Ele tem feito na minha vida. E aí precisava de uma segunda etapa, que era a iodoterapia, que é um procedimento em que você toma uma pequena dose de iodo radioativo para que, se houver alguma célula ainda no seu organismo, que essa célula seja destruída, alguma célula da tireoide. E aí, gente, que começou a minha batalha, porque foi marcado, esse procedimento foi marcado em setembro, final de setembro, só que quando foi chegando perto, o iodo deixou de ser fabricado. E aí começou a minha agonia, porque eu queria fazer o procedimento, eu queria fechar aquele ciclo e o ciclo não se fechava, né? Então, por 3 vezes o procedimento era marcado e era desmarcado. E isso foi gerando em mim uma grande angústia, uma grande inquietação. Mas aí eu lembrei da palavra de Deus, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aí eu falei, meu Deus, eu tenho que colocar essa situação realmente diante de Ti. O Senhor sabe o momento certo em que isso vai acontecer. Só o Senhor sabe. E então, graças a Deus, eu na semana retrasada, né, eu fui chamada de novo na clínica para dar o início à iodoterapia, ao procedimento da iodoterapia, no qual seria assim, 3 dias. Eu tomaria no primeiro dia uma injeção, no outro dia também uma injeção, e no terceiro dia eu faria o hormôniozinho, a iodoterapia. Bom, quando eu cheguei lá, deu tudo certo no primeiro dia, né? Tomei minha injeção e fui para casa. No segundo dia também. Quando foi no terceiro dia para tomar a iodoterapia, o iodo radioativo, a enfermeira falou: olha, infelizmente o seu procedimento foi cancelado porque o seu iodo está no aeroporto, vindo ainda. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, já foi cancelado 3 vezes. Eu falei, meu Deus, por favor, eu preciso fazer esse iodo. Aí eu peguei, comecei a mandar mensagem para todo mundo que eu conhecia, mensagem para o pessoal do grupo, falei com o pastor Assis, pedi oração na igreja. E como de fato Deus, Ele é maravilhoso, Ele vai colocando pessoas ao nosso redor para nos fortalecerem. E eu sei que toda a igreja orou, né, no culto de oração. Foi tão maravilhoso, gente, que o que aconteceu? No dia seguinte eu fui e aí eles falaram assim, chegou o iodo. Então, graças a Deus, eu consegui completar o meu tratamento, tomar minha medicação. Eu estou bem, estou trabalhando, estou fazendo minhas coisas, continuo cantando, né?
Então, fico tão feliz de poder louvar ao Senhor. E a gente realmente, às vezes, a gente quer tomar a rédea da nossa vida, mas de verdade a gente tem que entregar nas mãos de Deus e saber que Ele tem a hora certa, tem o momento certo, né? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. E eu queria agradecer a todo mundo que orou por mim, que torceu por mim pela minha recuperação. Eu estou me sentindo muito bem, sabe, gente? Sentindo o cuidado de Deus, o carinho, o zelo de Deus, o zelo e o amor que Ele tem. E assim como aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer uma de vocês, né, que de repente estiver passando por alguma dificuldade. Entrega nas mãos de Deus, entrega e confia, porque Deus ele é maravilhoso e Ele pode fazer o melhor por todos nós. Amém? Amém. Eu quero agradecer a doutora Adriana por essa participação, Denair que me ajudou a convidá-la, fez essa ponte, e de poder trazer essa experiência de vida, né? Essa experiência de vida cristã, acima de tudo, essa vida com Deus, aqui para o nosso espaço de vivência feminina, né? E entendendo todo esse tema proposto, nós cremos que um coração grato, né? Uma vida que expressa gratidão, que tem como entendimento que acima de todas as coisas é preciso agradecer, conforme a Bíblia diz, né? Em tudo dai graças. É, no nosso caso de mulheres, um coração de uma serva que é fiel, obediente e entende que ama ao Senhor acima de todas as coisas. Repetindo, um coração grato de uma mulher é um coração de uma serva que obedece ao Senhor, que tem como entendimento, né, que ama a Deus sobre todas as coisas e que também é uma serva fiel. Aí, como consequência, tem um coração grato, né? É uma consequência de uma vida cristã, um coração agradecido a Deus. E pelo que você tem agradecido ao Senhor? Pelo que você tem colocado diante de Deus como forma de gratidão? Pare para pensar nesse momento. Há muitas coisas para nós agradecermos a Deus. Há muitos motivos, inclusive dos nossos irmãos, das pessoas que convivemos, para agradecer. Não deixe de fazer isso, né? Além da petição, da intercessão. Não deixe de agradecer a Deus, de ter isso na sua vida também para expressar obediência ao Senhor. Hoje, quem vai ministrar o estudo para nós é a Natane, a esposa do pastor Rodrigo Zambrotti, que sempre está aqui conosco, nos ajudando em todo esse processo de gravação. Vocês vão poder ouvir um pouquinho sobre a visão, sobre o olhar dela acerca desse estudo. E vamos orar agora também pela vida dela, de doutora Adriana, por todas nós. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos acima de tudo, acima de todas as coisas, por tudo que o Senhor faz, tem feito, por tudo o que o Senhor é por nós. Muito obrigada, porque temos a vida, a condição de viver para o Senhor, de fazer as coisas por Ti. Muito obrigada, Deus, pelos livramentos, por cada pessoa que está nos ouvindo nessa hora. E muito obrigada pelo sustento diário que vem de Ti. Colocamos diante do Senhor a vida da Adriana Mascarenhas, da sua família. A abençoe grandiosamente. Continue cuidando da sua serva. Te pedimos também que o Senhor abençoe a vida da Natane, do seu esposo, Rodrigo, da sua mãe, do seu pai, da sua irmã, do seu trabalho, da sua saúde. De uma forma poderosa, abençoe a vida da Natane. Use-a nesse momento para nos edificar, para que através da Tua palavra ela seja um instrumento do Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado. Reconhecemos que tudo que temos, que somos, vem do Senhor. E oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Boa noite, mulheres da PIBA. Eu sou a Natane. E hoje eu fui convidada para a gente estar
conversando sobre o tema gratidão. Fala mais alto? Tudo de novo? Se falar mais alto, você podia continuar. Ah, tá bom. Você já parou, começa. É o contra-regra. Então, vamos lá. Boa noite, mulheres da PIBA. Eu sou a Natane e fui convidada para estarmos aqui hoje para conversarmos um pouquinho mais sobre gratidão, nosso tema de hoje. É um tema que, por mais que a gente fale, né, sobre isso todos os dias, e é uma coisa que eu reparei desde que a primeira vez, eu acho que eu escutei sobre isso, foi quando a Carol falou num culto, se eu não me engano, foi num culto das mulheres sobre isso. Que as pessoas têm o costume de falar sobre isso nas redes sociais. E postam frases a respeito, e imagens, então tira foto da família, enfim, um domingo e coisas do tipo, e colocam nas redes sociais e chamam a atenção para esse tema dizendo que são agradecidos por aquele motivo, por aquela saída, por aquele passeio, por aquela reunião de família e tudo mais. A gente não para pensar na profundidade desse tema. E com esse estudo, eu pude perceber isso. Quando eu parei a minha vida um pouquinho, né, e fui meditar sobre, fui ler, fui pesquisar, eu percebi que a gratidão é um tema muito mais profundo do que você simplesmente agradecer. Então eu separei 3 pontos aqui que inclusive a revista nos orienta, né? Que são 3 pilares que a gratidão nos mostra, né? Só existem 3 pilares da gratidão, que são perceber, lembrar e declarar. Esses 3 verbinhos aí, e a gente vai começar pelo primeiro, que é o perceber. O verbo perceber, a gente vai discorrer um pouquinho sobre ele, sobre a ação de Deus nos pequenos detalhes do dia a dia no decorrer da nossa vida. Quando a gente percebe nos detalhes que Deus tem cuidado da gente, que Deus tem todo o controle, a gente começa a cair um pouquinho da nossa ficha, né? Caindo a ficha ali do que realmente é a gratidão. Quando a gente está ali lavando uma louça, num dia que está muito, muito puxado, né? Às vezes a gente está cansado do trabalho, e aí você precisa chegar em casa, tem aquela louça lá para você lavar, e você fica ali naquele sentimento de frustração, e ali você tem um estalo, assim, o Espírito Santo te incomoda e você percebe que você teve um dia, por mais que cheio, você conseguiu dar conta de todos os seus afazeres. Você está em casa, você tem uma família, você tem uma casa para te receber, você tem onde ancorar a sua vida, sabe? Você tem um porto seguro ali na sua casa. Você tem louça para lavar. Tem gente que não tem louça para lavar. Até isso é motivo para agradecer. Pode parecer até meio piada, mas não é. Você tem motivo para agradecer porque você teve alimento para colocar naquele prato ali para você lavar. Então são essas pequenas coisas que a gente percebe a gratidão. E são muitas coisas que, se a gente parar num dia só pra gente pensar tudo que aconteceu naquele dia, que são motivos para agradecer, são muitas coisas que passam desapercebidas pela gente. Uma coisa que é um fato, assim, quando a gente passa, que a gente percebe, é quando alguma doença nos acomete, né, ou algum tipo de deficiência, enfim. Eu quebrei o pé recentemente, né? E você ter que ir a alguns lugares e ter acessibilidade é uma coisa muito difícil. É muito difícil. É uma coisa assim, sabe? Parece que as pessoas não prestam atenção. Primeiro que não pensam, né? Quem anda normalmente não vai pensar em quem não anda normalmente. Então, se você tem uma escada para subir às vezes, você para e pensa, será que eu vou conseguir? Você já analisa, porque o meu caso foi um tombo, né? Eu caí de uma escada de um ônibus. Você vê, uma coisa simples, né? Escorreguei, caí e quebrou. Muito simples. E nesse ato simples, depois eu tive que analisar todos os meus passos. Eu tive que prestar atenção em cada coisa que eu não prestava antes. Uma pedrinha no chão, se o chão estava escorregadio, se não estava. Porque a muleta faz com que a gente fique um pouco instável, né, na hora de caminhar. E isso faz com que a gente perceba pequenos detalhes de que antes a gente não percebia, né? A gente anda normalmente, então a gente não percebe aqueles pequenos detalhes. Isso acontece
normalmente a nossa vida quando, né, a gente tem alguma coisa que é fora do nosso costume. Então, trazer essa realidade de agradecer pra gente também é a gente sair do nosso costume, sair da nossa zona de conforto e começar a notar esses pequenos detalhes. Esses detalhes que às vezes a gente está sobrecarregado e até reclama um pouquinho, são detalhes que ao invés de a gente reclamar, a gente podia agradecer. Poxa, minha casa está muito bagunçada hoje. E você para, poxa, não tenho tempo e tal, mas eu tenho uma casa. Não importa se eu vivo de aluguel, ou se é própria, se é de favor, não importa. Eu tenho uma casa, eu tenho um teto sobre a cabeça da minha família. Então, eu preciso agradecer por isso. Não importa das condições ali. No momento, eu tenho aquele teto. Então, são pequenos detalhes, né, que faz a gente perceber no dia a dia, no decorrer do dia complicado e corrido que a gente tem, né? O segundo ponto, segundo pilar, né, que a gente tem hoje é o lembrar. O lembrar, eu coloquei aqui, eu destaquei que a gente tem como lembrar da infância até os dias atuais. É uma tarefinha complicada às vezes, né? Não tem como você lembrar de tudo desde quando você é criança até o dia atual, a idade que você tem hoje. Mas vamos tentar por aí. A sua família quando você era pequena, às vezes são coisas, né, que fazem diferença para você. Exemplo, talvez você tinha alguma dificuldade na sua casa com seus pais. Hoje, você como responsável pelo seu lar, você aprendeu com aquele erro, com aquela situação, e hoje você age de uma forma diferente. Isso é um motivo de agradecer. Por mais que seja uma situação ruim que você viveu, hoje você pode pegar aquela situação e reverter. Você pode usar aquilo para abençoar a vida da sua família e a sua também, né? A família também de outras pessoas que estejam à sua volta. Então, coisas pequenas, às vezes, a gente lembra muito também sobre os bens materiais, né? Que a gente conquista ao longo da vida, os nossos pais também. Sobre esse detalhe, eu lembro que minha mãe fala pra mim sobre quando ela tinha a minha idade, ela costuma falar sempre que as coisas eram mais difíceis na época dela, né? E ela fala assim, a gente não tinha carro, a gente tinha 2 crianças e aí tinha que fazer tudo de ônibus e pegar bolsa de criança e mamadeira, não sei o que lá. E aí eu tinha que fazer sozinha, porque seu pai tinha que trabalhar. E hoje, com a sua idade, você tem um carro, você pode se locomover melhor. Hoje você tem uma casa e coisas que na minha época não tinha. Antigamente era difícil comprar um Nescau no mercado, era muito caro. Ou coisas do tipo, né? Coisas, itens muito mais caros no mercado. Apesar de que hoje tá meio difícil também, né? Mas a gente tem que correr um pouquinho atrás e trabalhar com suor, a gente consegue. Isso também é motivo de agradecer. Então, hoje, se você olhar lá para trás, todos aqueles bens materiais que você tem hoje, que você conquistou, lógico, com a ajuda de Deus, sem ele a gente não consegue fazer nada, também é um motivo de agradecer, né? A gente lembra de onde Deus nos tirou e de onde estamos agora, de onde Ele nos colocou. Então é bem legal isso, a gente lembrar de tudo que a gente era e que a gente foi construindo ao longo do tempo, né? Ao longo da nossa vida. Então é um motivo também da gente agradecer. Eu coloquei aqui também, destaquei algumas coisas sobre bênçãos, né? Livramentos e até situações desagradáveis, como eu já comentei aqui. Eu lembro de livramentos sobre coisas que a gente, às vezes, está atrasado para algum lugar, né? Sempre falam sobre isso. Está atrasado de algum lugar e aí você precisa estar naquele lugar, aquela hora, e acontece alguma coisa, você não consegue chegar a tempo e você fica chateada, lógico. Tem compromisso, responsabilidade. Mas, às vezes, lá na frente, você vai entender o porquê que você chegou àquele momento atrasado, né? Às vezes pode ser um acidente, um livramento. E coisas que você nunca vai saber. Né? Tem coisas que a gente nunca vai saber. São livramentos que acontecem que a gente não vai saber, só Deus vai saber. E amém por isso também. A gente não tem que saber de tudo, né? A gente não detém todo o conhecimento. Quem detém todo o conhecimento é o próprio Deus. Então a gente também precisa agradecer até por esses momentos que a gente não sabe, a gente desconhece, mas que Ele tem todo o controle sobre as nossas vidas. E sobre isso também, eu acho que o agradecer também está ligado à dependência. A nossa dependência de Deus. Porque a gente tem um costume de que tudo a gente tem que ter um controle.
sobre a nossa vida. A gente tem que ter o controle da nossa casa, né? A gente tem que fazer mercado, a gente tem que buscar a criança na escola, a gente tem trabalho, enfim, tem várias coisas que a gente tem que fazer ao longo do dia. E se alguma coisa ele não sai de acordo com aquilo que a gente planejou, a gente fica meio assim, né? Meio perdida. E isso é normal, é comum, porque o ser humano é assim, ele gosta de ter o controle das coisas, gosta de organizar a vida. E esse reconhecer a Deus como soberano e conhecedor de todas as coisas, você começa a perceber que o próprio Deus tem tudo nas mãos dele. Quando você percebe que ele tem o controle do mundo nas mãos, você para e pensa, se o Deus Todo-Poderoso tem o controle de tudo na mão dele, por que eu vou ficar questionando que não deu certo isso, que eu acho melhor que deveria ter feito desse jeito, o quanto ele detém todo o poder e você confia inteiramente nele? Não faz o menor sentido, né? Mas a gente é assim mesmo. São coisas que a gente vai aprender a caminhar ao longo da nossa vida e até a volta de Cristo. Outro ponto legal que nos trouxe esse estudo é declarar o sacrifício de Cristo, como o versículo que nos trouxe hoje, que é em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17 e 18, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus, e em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, você dar graças em todo o tempo é a vontade de Deus. Aí você pergunta, até nos momentos ruins? Sim, até nos momentos ruins. Até nos piores momentos da sua vida. Eu conheço um relato de um pastor amigo nosso, de Minas Gerais, pastor Charlie. Inclusive, coloco o nome dele e da família dele nas orações de vocês. Que passou por um momento de luto, ele perdeu um filho. E perder um filho é uma dor assim que eu não consigo nem dizer, nem não consigo botar em palavras como seria essa dor. E ele conta que, enquanto ele estava sepultando o seu filho, ele citou um versículo. E alguém da família dele, que eu não me lembro quem, que não era cristão, questionou. Ué, você está agradecendo, você está citando um versículo, quanto o próprio Deus levou o seu filho. E ele falou, não foi Deus que levou o meu filho. E mesmo que, né, esse foi a vontade de Deus, e Deus é bom o tempo todo. Independente se ele levou, o filho era dele, não era meu. Eu ia cuidar dele aqui na terra. Mas tudo é para ele. E ele dá esse testemunho de uma maneira assim, num momento tão difícil da vida dele. Eu acredito que tenha sido talvez o pior momento da vida de alguém, ou dele principalmente. Você agradecer nessas circunstâncias é uma coisa assim que você não consegue nem dimensionar. Você poderia dizer que é absurdo. Mas quando você reconhece que Deus é bom o tempo todo, independente das circunstâncias, e lá na frente talvez você venha a perceber esse cuidado, você vê que Deus tem todo o conhecimento. Ele sabe que estava doendo ou que dói hoje, né? Mas ele sabe também que isso é para te fazer crescer como pessoa, como servo, para te fazer testemunhar também. Então você vê, naquela situação, ele estava testemunhando na carne, na própria carne ali, para alguém próximo a ele, que eu não me recordo quem é, para alguém próximo a ele sobre o amor de Deus, no pior momento de sua vida. Então, é também motivo da gente testemunhar, né? E reconhecer o sacrifício de Cristo também é um motivo para a gente agradecer. Hoje nós somos salvos graças a Ele. E a gente vem à igreja, a gente canta, a gente louva, às vezes até de uma forma robótica. Eu sei que é difícil, é até pesado falar isso, mas às vezes acontece, né? A gente tá muito envolvido, ou então já é um hábito, e aí a gente tem o hábito de cantar e não de adorar, né? Talvez seja essa a diferença, de cantar e não adorar, né? E aí você para pensar, Cristo morreu por mim. Sim, eu sou salvo, amém, aleluia por isso. Mas eu também posso levar essa salvação para outras pessoas. E o sacrifício dele faz com que eu seja assim hoje. Faz com que eu seja salvo, que eu seja lavado e remido pelo seu sangue.
e que a minha família talvez, né, também seja assim, ou então vai ser. Se você ainda não tem alguém na sua casa que não acredita em Cristo, eu creio que no nome de Jesus você vai poder dizer que você e a sua casa servir. Desculpa. Eu acredito que você vai poder dizer que você e a sua casa servirá ao Senhor. Porque esse é o Deus que a gente crê. É o Deus que morreu por mim, morreu por você e também morreu certamente por essa pessoa do qual você ora. Então, precisamos testemunhar também em relação ao sacrifício de Cristo, né? Por nós. Outro ponto, né, que chega à nossa conclusão, diz assim: chegamos mais perto dele quando somos gratos, porque estamos fazendo a vontade dele, como declara, né, esse versículo. Assim podemos testemunhar também do seu amor a todos à nossa volta e ter o privilégio de viver esse amor. Então, quando a gente chega perto de Deus, né, como o versículo diz que essa é a vontade de Deus, quando você faz a vontade de Deus, você está mais perto dele, né? Você está servindo, você está honrando a ele com as suas atitudes. Então, a partir do momento que o pecado nos afasta de Deus, quando a gente age conforme os seus mandamentos e aquilo que ele ensina pra gente, também nos aproxima de Deus, né? É a balança, é o contrário. Então, se essa é a vontade de Deus para que a gente seja grato, sempre agradecer, inclusive em todas as circunstâncias, nós faremos felizes. Nós o faremos felizes e certamente seremos felizes também, em meio a qualquer tipo de circunstância que a gente venha passar. Então, ficaremos felizes também com a felicidade de Deus e vamos poder viver esse amor. E podemos testemunhar também desse amor em forma de gratidão. E a gente pode perceber, né, de tanto pouquinho, a gente falou de tantas coisinhas pequenas que a gente que acomete a nossa vida, né, tipo lavar a louça, e falamos também sobre, né, um filho e tudo mais, coisas que podem acontecer na nossa vida mesmo, no cotidiano, na nossa história. Você percebe que tudo tem a mão de Deus. Então você começa a perceber e a se aprofundar nessa gratidão, você consegue se aprofundar na Bíblia e também se aprofundar no próprio Deus, né? E isso é bem legal, porque nos faz perto, nos faz felizes, né? Como já disse aqui, e nos faz completos, porque o amor de Deus é completo, nos preenche. E isso é incrível, viver esse amor e falar desse amor também em forma de gratidão. Então, eu vou orar nesse momento por vocês, também por mim. Eu fui muito abençoada enquanto estava lendo, preparando esse estudo, porque eu pude perceber, assim como falei aqui, eu pude perceber na minha vida os pequenos detalhes, eu pude ficar mais próximo do próprio Deus e aquilo começou a me impactar também. Então, foi muito incrível. Um detalhe também que eu lembrei, no ano passado, por conta do Covid e tudo mais, veio essa questão da reflexão, da gratidão e tudo mais. E aí, lá em casa, a gente fez a árvore de Natal, né? Enfeitou e tal. E ao invés de colocar as bolinhas lá de Natal, os enfeites, né? Eu botei uma proposta, assim, vamos botar motivos de agradecimento que aconteceu ao longo desse ano? E assim a gente fez. A gente colocou vários papeizinhos coloridinhos e cada um colocou um motivo de que era grato a Deus, né? Eu coloquei os meus motivos, o Rodrigo colocou os motivos dele e a gente colocou na árvore. É claro que isso é uma coisa simbólica, né? Não é nada que você deva fazer na sua casa, não é isso. Mas né, final do ano vem essas coisas na nossa cabeça, de tudo que aconteceu, uma retrospectiva. Então é legal a gente pegar tudo que a gente viveu esse ano e ao longo desses anos e colocar na balança e colocar para Deus também. Olha, Deus, obrigada porque tudo que a gente viveu aqui, obrigada porque o Senhor esteve comigo e certamente o Senhor vai estar. Sabe, é um exercício de reflexão e com certeza seremos crentes melhores com isso. Então eu vou orar para que Deus também consiga falar no seu coração assim como falou no meu. Oremos.
Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor nos fez quem somos. Embora somos falhos, nós cometemos pecados e o Senhor nos ama, o Senhor nos escolheu nos amar. Te agradecemos por tanto amor, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor entregou o seu Filho para nos salvar. Agradecemos por todas as circunstâncias que nos fizeram ser quem somos hoje e por ter chegados até aqui. Que o Senhor possa nos ajudar, nos fortalecer, que o Senhor alcance vidas, ó Deus, com essa mensagem que é a Tua palavra. E que o Senhor possa ministrar, ó Deus, através do Espírito Santo em nossas vidas. E que a gente reconheça, ó Deus, o Senhor nas pequenas atitudes, nas pequenas coisas, para que a gente se achegue mais perto de Ti. E que o Senhor também se agrade da nossa vida, se agrade, ó Deus, dos nossos comportamentos, apesar dos nossos erros, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a acertar mais. Esteja com o nosso dia a dia, que nós possamos também testemunhar do Seu amor e da Sua pessoa através das nossas atitudes. Te agradecemos por tudo mais uma vez e lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco. É no nome do Senhor Jesus que faço essa oração. Amém. Eu, em nome do nosso grupo de mulheres, quero agradecer a Natane por ter estado conosco. Da mesma forma que ela afirmou que foi abençoada, também fui muito abençoada por esse estudo, por destrinchar, por explicar, de forma prática e cristã, bíblica, o que é a gratidão na vida de uma serva, na vida de um servo do Senhor. E quando ela disse também sobre a questão que isso tudo e em Cristo nos faz ser completos, me chama muita atenção, porque é só com Jesus. Todas as coisas das nossas vidas, como pessoas em grupo que vivemos, igrejas, como na forma individual de ser. Só Jesus nos completa e dá sentido a tudo. E nos faz entender de fato o que é um agradecimento a Ele e de viver em paz, como a gente leu há pouco mais cedo aqui no nosso encontro. Agradeço a você, Natânia, ao pastor Rodrigo, que está mensalmente conosco, a Regina Pimentel, a Ana Paula, a Ivonete, a Eliana, todo o nosso grupo de trabalho. Para que isso possa acontecer, estamos sempre juntos trabalhando. E para encerrar, nós vamos ouvir uma participação musical com Diana e Rodrigo. Deus possa te abençoar. Eu quero te
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço.